licopodiofita e monilofita. São as licófitas e monilófitas. Aqui alguns exemplos de licófitas, né? Licopodium. Licopodium é comum, a gente conhece inclusive algumas coisas. Eu mesmo já tive aqui em casa, em Mossoró. Selaginella e Isoetes. Esses são representantes de três grupos de licófitas, né? Que a gente vai comentar aqui. E característica comum deles é microfilo. Então, o tipo de sistema vascular é um pouquinho menos desenvolvido, vamos dizer assim. Característico é o sifonostelo, ou ainda um sistema mais antigo, né, um mecanismo mais antigo chamado de protostelo, que eu vou comentar mais tarde. Né, e claro, isso aí acaba refletindo no jeito da folha, que é o microfilo. E as monilófitas, né? O equiseto, que também é uma planta que aparece, né, que a gente reconhece por aqui, mas não conheço nenhuma nativa aqui na região. As samambaias também não conheço nenhuma nativa aqui na região, ainda que a gente tente cultivar elas, né? Todas essas plantas têm uma tendência a ser de ambientes mais úmidos, né? Essa aqui, por exemplo, é uma samambaia típica da região sul do Brasil, uma samambaia gigante, né? As samambaias gigantes ocorrem em vários lugares do planeta. Esse gênero Dicksonia é bem característico, são as maiores samambaias. E no sul do Brasil ocorre essa aqui, que é o xaxim, uma planta muito explorada para produção de vasos de plantas, né, durante muito tempo. Hoje é proibida a exploração dessa planta, né? Aqui atrás vocês estão vendo uma gimnosperma, Araucária angustifolia, né? Que é uma pinófita, uma conífera brasileira, né? Planta muito importante também na região sul e sudeste do país. Aqui, então, nas monilófitas, né, como eu tinha falado para vocês, tem a característica do megafilo. Né? Obviamente, aqui essas folhas são muito grandes, no caso do xaxim, né? É uma planta enorme. Mas a grande característica dela não é o fato das folhas serem gigantes, né? E sim o fato de haver nas folhas mais do que um feixe vascular. Esse é o megafilo, né? E está relacionado com um sistema vascular mais avançado. Eu vou explicar mais tarde. E também é interessante, né, que, por exemplo, em Psiloto, é que ocorre não produz folhas, tá? E nem raízes. Então ocorre uma regressão nesse gênero. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, né, mas é bem interessante a gente observar, né, que a classificação, então, dessas plantas tem a ver com a genética, né, com a filogenética. E muitas vezes alguma característica que aparece nas plantas pode regredir, como nesse caso aqui a ausência de folhas e raízes. Vocês lembram logo ali atrás que eu falei do cormo, né, que é a grande característica dessas plantas. Caule verdadeiro, folhas verdadeiras, raízes verdadeiras. E que essas características aqui em Psilotum foram regredidas, né? É, bom, então, falando um pouquinho de Licófita, né, essa figura aparece no Raven, essa aqui é a página dele. Então, se a gente pega uma plantinha jovem, né, o esporófito jovem, lembrem que aqui o esporófito é dominante, então é diploide. Esporófito é aquela estrutura que vai produzir os esporos. Ela se desenvolveu em cima do gametófito. Então, inicialmente, né, a partir da fecundação dos gametas, se desenvolveu o gametófito, cresceu por algum tempo, e em cima
Desculpe, o esporo germinou, produziu gametófito, e em cima do gametófito ocorreu a fecundação dos gametas, né? Houve a produção dos gametas, ocorreu a fecundação dos gametas, e a partir daí a germinação do esporófito. Por sua vez, cresce, eventualmente vai produzir os esporos, que vão germinar, e a partir dali germina o gametófito. Bem, olhando para as estruturas anatômicas desse esporófito, aí a gente vê o seguinte: na raiz, uma estrutura que tem um córtex, ou seja, tem uma região de parênquima intermediário, tem uma epiderme, um revestimento com pelos radiculares. Essa é a raiz padrão que a gente vai ver em todas as plantas a partir daqui, né? É um jeito uniforme. Todas as plantas vão produzir uma raiz muito parecida morfologicamente com essa. E daí um cilindro central. Nessa região central, a gente vai ter uma estrutura denominada protostelo. Pode ter variações, mas a grande característica dessa estrutura é que o xilema é central. Então, tem um xilema formando um cilindro sólido, né? Às vezes com variações, né? Mas formando uma unidade central, que é envolvida pelo floema, né? Essa planta aqui, obviamente, não tem crescimento secundário. Xilema, seguido de floema, seguido de uma região denominada córtex, né? Que é formado por células de parênquima. No caso, vocês estão vendo aqui, ó, o xilema pintado de vermelho. Essas células são células mortas na maturidade com depósito de lignina. Então, ao microscópio, se a gente usasse um corante só para lignina, a gente veria algo parecido com isso. E aqui, muito interessantemente, vocês estão vendo o caule muito parecido com a raiz, com a diferença que eu estou vendo aqui, ó, os traços foliares, que seriam as regiões por onde começa a sair as folhas, né? Seria o equivalente a esses pequenos trechos aqui, ó. Então, os microfilos vão partir daí. E no microfilo, como eu comentei também, a gente só tem um único feixe vascular que aparece para formar a folha. Então, aqui, ó, né, ele surgindo, ele vai ter origem lá no protostelo e vai saindo, né? Então, conforme a sequência dos cortes, né, eu estou vendo aqui um corte transversal, conforme os cortes transversais, eu vou ver ele em diferentes seções. Próximo ao feixe vascular, mais longe do feixe vascular, ou já formando a folha, né? Então, a gente vê aqui, ó, um, um traço foliar que vai formar uma folha bem mais acima desse ponto, outro que já está saindo mais um pouquinho, outro que já está bem mais para fora, né? Então, um pouquinho mais perto, e uma folha sendo formada nesse local, tá? E a própria folha, né? O microfilo. Também com as mesmas características, ou seja, epiderme, parênquima aqui no interior, né? E o feixe vascular único por dentro, né? Que caracteriza o microfilho. Okay? Então, esse tipo de caule aqui, ó, esse tipo de feixe vascular denominado protostelo com xilema no interior é característico das licófitas. Falando um pouquinho de folha agora, né? Então, caracterizando melhor aquela folha que a gente viu antes, né? Esse aqui é um desenho esquemático que a gente vê uma série dessas estruturas, né? A gente pode observar no interior xilema e floema. Ah, como é que eu vejo isso no microscópio? Eu consigo caracterizar essas estruturas usando corantes específicos, né? Como eu falei para vocês, se a gente simplesmente cortar o tecido e olhar no microscópio,
Ou eu vejo os corantes naturais que aparecem nas células, por exemplo, a clorofila, que aparece dentro dos cloroplastos, ou então eu vou ver tudo simplesmente um certo contraste. Mas se eu usar, por exemplo, corante para lignina, eu vou ver com muito mais detalhe as paredes das células do xilema, que ocorrem aqui no meio. Se eu usar também corante para parede celular, para celulose, pectina, né, eu vou conseguir ver as paredes celulares das células como um todo. Se eu usar um corante para ceras, eu consigo ver a cutícula. Então, eu consigo realçar as diferentes estruturas que ocorrem aqui. E consigo perceber também alguns tipos celulares bem interessantes. Por exemplo, o estômato, né, que é uma estrutura típica extremamente importante. E a gente viu que tinha aparecido nas briófitas, mas nas briófitas aparecia associado às cápsulas, né? Para a desidratação das cápsulas quando essas estavam maduras. E agora a gente vê o estômago com uma função totalmente diferente, que nesse caso aqui é a absorção do CO2, né, que vai entrar aqui nesses espaços e daí vai passear pelas células. Vejam que esses espaços de ar aqui são contíguos, né? Ou seja, a gente está vendo um corte aqui, ó, mas se a gente imaginar a estrutura tridimensional, entre essas células todas tem espaços de ar que se comunicam, né? Então o ar que entra aqui pelo estômago acessa essas células como um todo, né? Então aqui nós estamos vendo estômatos na face superior, chamada adaxial, e estômatos na face inferior, chamada abaxial. Aqui, tá? E dá para ver também a cutícula, né? Que é esse depósito em cima dessa camada única de células chamada epiderme. Aqui não dá para a gente perceber nitidamente o floema, né? Está designado aqui, mas não tem nada que indique. Floema nem sempre é muito fácil da gente perceber, e isso aqui é só um desenho esquemático. Ah, bem, as características que eu já mostrei, né? E aqui também cabe ressaltar uma coisa. A gente vai falar mais sobre alguns aspectos da anatomia em um momento no futuro, mas é interessante notar o seguinte: o meristema apical, a região apical da planta, né? A gente já viu que já nas briófitas começava a ter crescimento apical, ou seja, o crescimento na planta começa a partir do ápice. Essa região apical onde tem a divisão celular, ela produz células que vão formar três conjuntos específicos. O primeiro é um sistema de revestimento, chamado de sistema dérmico, que normalmente é de uma camada de célula só, chamada epiderme. O segundo sistema fundamental, também chamado sistema de preenchimento, né, que são as células faz tudo da planta, né? Faz fotossíntese, faz armazenamento, controla o transporte, então tem um funcionamento geral. Normalmente essas células só têm parede primária, né, que são as células de parênquima, mas também existem, associado a esse sistema denominado fundamental, algumas células estruturais, né, que a gente vai comentar no futuro. Esclerênquima e colênquima. E o terceiro tipo de célula que tem origem no ápice da planta é o sistema vascular, que tem xilema, floema e também tem algum tecido de parênquima associado. Bom, aqui é uma folha típico de megafilo. Não, desculpe, aqui ainda é um microfilo, né? Mas é um corte anatômico, né? Uma figura
é feito um microscópio óptico, né? A gente vê uma coloração aqui que parece ser o verde rápido, né? Com a parede celular corada de verde, são as paredes primárias. É, a, a parte mais externa parece ser a cutícula corada com um tom arroxeado, né? Consegue perceber os estômatos, né? Alguns estômatos nas duas faces da folha, e aqui um único feixe vascular, né? Essa aqui é Messiperes, é um microfilho. Eu quero chamar a atenção, né? Eu vou comentar de algumas estruturas, mas vou chamar a atenção para esses detalhes que comparam as licófitas e as monilófitas. Bem, falando então em termos de anatomia, né? A epiderme é esse tecido de revestimento do sistema dérmico e ela é considerada um sistema de revestimento primário. O que é um sistema de revestimento primário? Ora, tecidos primários são aqueles tecidos que têm origem nos meristemas apicais. Também eu vou falar disso mais tarde, mas já é legal que vocês comecem a memorizar esse tipo de coisa, né? Então foi produzido pelo meristema apical, do caule ou da raiz. E normalmente a epiderme tem uma única camada de células. E tem características de revestimento. Por exemplo, não pode ter espaços entre as células. A epiderme tem que ser fechada. Onde existe espaço dentro das células é um espaço construído, ou seja, formado pelos estômatos. Então, precisa ser fechado para impedir, por exemplo, a perda de água e o acesso de micro-organismos. E a epiderme, de uma forma geral, é coberta por cera, que é um depósito, né, sobre essa camada denominado de cutícula, que é extremamente impermeável. E também na epiderme a gente observa uma série de estruturas características, como os estômatos, pelos e algumas glândulas, né, chamadas de tricomas. Aqui, ó, a gente já vê um megafilo de monilófita, né? Então, vocês estão vendo aqui, ó, três feixes vasculares, né? Um feixe central. Reparem aqui uma pequena estrutura de sustentação na folha, né? Uma região espessada. Aqui não está muito característico, né? Por causa do tipo do corte, né? Não está muito nítido. A gente não enxerga direito as coisas. Mas dá para perceber bem a epiderme, dá para perceber os feixes vasculares. Nesse caso, nesse pedaço de folha já dá para ver três. Dá para ver o parênquima. Uma característica dessa estrutura do tecido parênquima no sistema fundamental são os espaços de ar. Tá? E o estômago se comunica, né, faz essa comunicação de ar com ar. Né? Então, esse espaço de ar faz parte e é necessário para o bom funcionamento. Isso aqui, então, é um corte de uma folha de samambaia, Samambaia Sirtomium falcatum. Aqui também é Sirtomium falcatum, então reparem a diferença de uma imagem detalhada, bem feita, fina, com aquela que a gente viu antes, né? Em que os detalhes não estão bem claros, a imagem não está nítida. A diferença que faz quando a gente olha isso aqui. Então, o centro da folha, então se a gente vê essas pequenas estruturas de, é, de reforço da folha, né? Feixes vasculares, esse parênquima com os espaços de ar. Nesse caso aqui a gente não vê, né, o tamanho pequeno, então é mais difícil da gente ver os estômatos. E a gente observa aqui alguns soros. Isso aqui é um soro que eu mostrei para vocês lá atrás, com vários esporângios
com os esporos no interior deles. Né? Então, é um megáfilo da mesma samambaia que a gente viu antes. Aqui, ó, então essa região onde tem esse feixe vascular seria uma região de nervura central e tem algumas células que ajudam a dar estrutura para essa folha. Então, esse aqui é um corte transversal de um folíolo da samambaia sirtomium mostrando esporangios. Aqui alguns detalhes da mesma folha, né? Por exemplo, o feixe vascular, né? A gente consegue ver o feixe vascular. Reparem aqui um conjunto de células de revestimento do feixe, né? Aqui não está caracterizado lá na imagem, né? Mas a impressão que a gente tem aqui, ó, e eu não tenho como falar isso para vocês, gente, porque eu não tenho os detalhes de como isso foi feito, mas parece que a gente tem aqui uma bainha de parênquima. Então, reparem essas células características do parênquima em volta, né? Muito fechado, então uma bainha de parênquima. Aqui dentro é uma região que parece ser o que a gente chama de endoderme, ainda que esteja ocorrendo na folha, né? Então, mas eu não posso dizer isso. E aqui dentro, né, essas células grandes e vazias que são bem característicos do xilema. E ainda aqui pequenininhos, pintadas de verde, né, porque é uma coloração característica do verde rápido, as células de floema. Né? Então a gente vê floema, xilema, né, e tudo isso muito bem delimitado nessa região chamada de feixe vascular, né? Com uma bainha de parênquima. Essa bainha de parênquima ajuda a controlar a transferência de água e de açúcares produzidos pela folha para a região vascular. Então, é um controle de trocas de substâncias que ocorrem em volta do feixe vascular. Outra região que a gente observa nitidamente é aqui, ó, no estômago. Então, um corte transversal da folha. E vocês estão vendo aqui, ó, nesse mesmo lugar aqui, o detalhe, né, o estômago aberto. Célula guarda e comunicando o ar, no caso aqui embaixo de um soro, né? Aqui a gente está vendo um esporângio com os esporos dentro, né? Então, essa estrutura aqui embaixo, nós estamos vendo um estômago. E aqui o estômago ligando esse ar do lado de fora com o ar de dentro da folha, né? Os espaços de ar, onde vai haver as trocas gasosas na folha.